Bom dia a todos, aos que nos acompanham em casa, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa estar trazendo eles em paz e em segurança, aos que nos assistem por intermédio de um vídeo, que nós possamos ser abençoados nessa manhã, amém? Quero começar esse culto lendo o Salmo de número 33, que diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe músicas com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é íntegra, Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia aqui, Senhor Deus, reunidos em Tua casa, que nós possamos nos alegrar em Tua presença, em comunhão com os nossos irmãos. Receba, Senhor Deus, toda adoração, todo louvor, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos Te louvar e Te engrandecer, Senhor Deus, com nossas canções, os nossos atos de louvores, ó Pai, e que o Senhor possa receber toda a adoração, Senhor Deus, que vem do nosso coração. Que nós venhamos aqui, Senhor Deus, dar o nosso melhor que é para Ti, Pai, pois Tu és o único que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor, Pai. Guarde aqueles que, Senhor Deus, que estão a caminho da Sua igreja, Pai, que estão nos assistindo em casa, Pai, aqueles que assistem esse vídeo agora, que o Senhor possa estar falando com cada um, tocando nos corações, Pai. Se essa pessoa precisa de uma cura, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, habita, Senhor Deus, em nós, fica conosco, Pai. Nós estamos aqui para Te louvar e Te adorar, Senhor Deus. Perdoa nossos erros, nossos pecados, Senhor Deus, e as nossas transgressões, e que nós possamos Te adorar em tudo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E assim, nós oramos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Se você puder, fique em pé. Vamos adorar o Senhor. Amém? Primeira música, vem, essa é a hora.
é digno, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sou
Nesse momento, vamos aproveitar e trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém? Satoshi está orando pelas ofertas. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, porque o Senhor tem nos dado, Pai, o sustento de cada dia, Pai. Obrigado porque não nos falta nada, Pai, do que nós precisamos. Te agradecemos, ó Pai, pela tua providência, para a tua igreja também, Senhor. O Senhor tem abençoado nossos irmãos e temos visto, ó Pai, o Senhor se manifestar com providência em todo momento, Pai. Te agradeço também por cuidar da nossa saúde, ó Pai. Mesmo quando estamos doentes, o Senhor, ó Pai, nos acode e sempre há, Senhor, o socorro. Peço que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando a mesa de cada um, Senhor, a despensa de cada um. Que possa trazer sobre nós, ó Pai, as tuas bênçãos financeiras também, Pai. Abençoa esse dinheiro, Pai, que possa render frutos a Ti, Pai, render frutos espirituais, Senhor. Que Teu povo possa ser abençoado, que a Tua igreja possa crescer, Pai, e possa mais vidas serem alcançadas por Ti, Pai. Queremos pedir a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Descansarei?
Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Mais uma vez, eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, graça e paz. Nós vamos começar nesta manhã a nossa mensagem. Estamos em Lucas no capítulo 8. Capítulo 8, nós vamos hoje do versículo 16 ao versículo 21. Vamos acompanhar a leitura.
versículos 16 ao 21. Ok, eu estou na nova versão transformadora, tá? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. E diz assim o texto: não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecida por todos. Portanto, ouça com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Então, versículo 19, então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Tá? Esse é o nosso texto. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, abre nosso entendimento, mas muito mais no nosso coração, para que a palavra revelada a nós, ela venha a trazer, ó Pai, realmente perseverança e prática, Senhor, e não só aquilo que ouvimos, que é agradável a nós, mas aquilo que o Senhor tem para nos anunciar nesta manhã também, para que possamos acordar, despertar, ser renovados e transformados também, através da semente da palavra de Deus em nosso coração. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos hoje, eu vou falar sobre a parábola da luz, e um trecho que eu escolhi para nós gravarmos o texto, é aquilo que é importante para nós, né? Tá? De modo que os que entram possam ver a luz. Tá? Então isso é que nós temos nesse texto, destacando nesse texto, um trecho que nós possamos realmente guardar para nós mesmos. Ok, vamos recordar um pouco sobre a parábola do semeador. Então, na parábola do semeador, Lucas, ele traz um relatório dos ensinos de Jesus sobre a disposição e a indisposição de ouvir e guardar, tá? A mensagem de Deus. Então, os verbos que se destacam nesses textos, e também continuando aqui no versículo 16 ao versículo 21, é ouvir e guardar. Ouvir e guardar, tá? Então, preste atenção que há uma continuidade. E a parábola da luz é a conclusão da parábola do semeador, tá? Então, nós talvez olhamos com uma distinção diferente, mas Lucas traz essa continuidade, tá? Para ele fechar, para ele concluir a parábola do semeador com a parábola da luz e com a visita dos seus, e dizendo quem que é a família, a sua família, a família de Jesus, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Há uma continuidade do início ao fim, desde a parábola do semeador até a visita então da mãe e dos irmãos de Jesus. A gente faz assim, talvez a gente estudando o avulso, a gente vai ver que são coisas diferentes, mas ela tem uma continuidade. Tá? Ela tem uma continuidade. E Lucas faz isso. O Lucas trabalha com essa parte de continuidade dos relatos. Tá? Então, o Lucas talvez seja o mais cronológico possível, né? da narração dos evangélicos. Talvez Lucas seja o mais cronológico. Ele acompanha os fatos de acordo com como foram acontecendo. Ok? Então, nós vemos que quem são as pessoas indispostas? Ok? Jesus explica, são as pessoas que ouvem a mensagem, tá? Pessoas que ouvem a mensagem, mas em que a pergunta final do parábola do semeador é que solo que caiu a semente da palavra? Que tipo de solo é você? Que tipo de solo somos nós? Aonde caiu essa semente? Tá? Então,
ficou na última mensagem, né, dessa avaliação final. Que tipo de solo nós somos hoje? Ok, quem são os indispostos aqui? Então Jesus fala, então no versículo 12, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e nem sejam salvas. São pessoas que ouviram a mensagem da palavra de Deus. Tá? Então nós estamos traçando esse verbo, ouvir e guardar. Tá? Eles ouviram, mas não retiveram a palavra. Tá? E essa palavra então... veio Satanás, veio o diabo e tirou a mensagem do coração dessas pessoas para que não creiam e não sejam salvas. Tá? Então, é uma verdade. Quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, Satanás não gosta. Ele vai fazer tudo para tirar a palavra de Deus de você, para distorcer a palavra de Deus. Tá? Ele é perito nisso. E nós temos que tomar cuidado. Tá? Então, o segundo, nós temos então que... Segundo grupo de pessoas, no versículo 13, são as pessoas que, muito pelo contrário, são bem motivados no coração, mas superficial. São a semente que caiu em terreno rochoso, ok? Tinha rocha por baixo e terra por cima. Mas como a terra era rasa, eles cresceram rapidamente. Tá? Então, mas quando chegou na rocha, eles não tinham, a semente não tinha como desenvolver. A raiz não tinha como desenvolver. Então ela se secou e murchou. Então são pessoas que ouvem superficialmente a palavra de Deus. Tá? Aqueles que ouvem superficialmente e logo começam a murchar. E nós vemos então que o terceiro tipo de solo, nós vemos aqui, é mais uma possibilidade, é aquelas pessoas distraídas, tá? Aquelas pessoas que estão ocupadas demais com as preocupações da vida, tá? Com as coisas da vida, não tem compromisso. Tá? Então, por isso que o resultado da produção deixa muito a desejar. Tá? Então, essas pessoas que caíram sobre os espinhos, sufocaram. A semente até cresceu, ela cresceu. Mas na hora de começar a dar fruto, tá? Ela foi sufocada pelas preocupações da vida. Tá? Preocupações materiais, então outras preocupações que não é o desenvolvimento da palavra de Deus no seu coração. Que não o frutificar dá frutos, porque Deus espera que dê frutos. Tá? De cada um de nós, Deus espera que dê frutos. Ele espera que essa semente que foi lançada no coração de vocês dê frutos. Tá? Não tem semente, porque a semente é boa demais. Tá? Não tem semente, não, é semente que é ruim. Não, não é a semente que é ruim. Tá? A semente foi... colocado no nosso coração para dar fruto. Tá? Então, como é que por isso que fica aquela, que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo caiu essa semente? Ok? Então, nós vemos que a falta de coração e de fé, a falta de profundidade e falta de compromisso. Então, é isso que nós encontramos dentro do nosso... no estudo da palavra de Deus aqui sobre a parábola do semeador. Mas quem são os dispostos? Quem são as pessoas dispostas, né? Então, são aquelas pessoas, tá, que eles ouvem e guardam a mensagem no seu coração de coração bom e obediente, porque são fiéis, produzem frutos, são perseverantes, eles não desistem. Podem vir as provações, vêm as preocupações da vida, mas o seu coração, tá, foi plantado em terra boa, seu coração é um solo bom, tá, e ele busca com perseverança, mesmo vindo as dificuldades, mesmo vindo as preocupações da vida, ele não desiste. Ele confia na palavra de Deus. Ele pratica a palavra de Deus, ele guarda a palavra de Deus. Então esse é um coração bom e obediente. Tá? Então,
é uma coisa que nós temos que olhar para nós mesmos, né? Em que tipo de solo nós estamos, essa semente caiu, tá? E se ela está frutificando, tá? E o fruto dela, tá? O fruto dela é um bom fruto. É um fruto abundante, diz em outros textos também. É um fruto abundante. Tá? Aqui não fala, mas em outros textos, em Mateus e Marcos, ele fala desse fruto que é abundante. Tá? Então nós temos esses textos aqui falando da parábola do semeador, né? Então, uma das coisas que nós temos que reparar é sobre as pessoas falam, nossa, mas a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus é muito difícil, tem muitos mistérios. Tá? Tem muita coisa complicada ali. Ok? Mas através da palavra de Deus, os mistérios são decifrados, são dados a conhecer os mistérios do reino de Deus. Tá? Então, os discípulos, né, realmente interessados, perguntaram a Jesus, explica-nos essa parábola, a gente não está entendendo também. Tá? Esses mistérios, explica esses mistérios para nós. Então, falou assim, a vocês é dado com clareza a explicação da palavra. Mas aqueles que estão indispostos, aqueles que não têm interesse, a esse mesmo que seja dado, eles não vão entender. Eles não vão entender. Então Deus está falando de uma forma clara. Então nós estamos muitas vezes acostumados a ouvir a palavra de Deus, acostumados a ouvir tantas vezes a palavra de Deus, mas ela não desenvolve na nossa vida. Ela não desenvolve. Tá? E aí, muitas vezes a gente não gosta, a gente já fica até com raiva. Tem muita gente que fica com raiva. Você está dando fruto na sua vida? Quais os frutos que você tem dado na sua vida através da palavra de Deus? Tá? Tem crente que fica realmente revoltado com isso, com esse tipo de pergunta. Fica com muita raiva por causa disso. Tá? Por quê? Porque não entenderam, não aprofundaram. Tá? Ainda a palavra de Deus para ele são mistérios. São coisas misteriosas. Tá? Não foi revelado ainda. E aí então vem a parábola da luz. Então aí vem a parábola da luz aqui. Ok? Ok. Vamos entender um pouco a parábola da luz nesse texto de 16 a 18 que nós lemos aqui. Nós entendemos vamos entender o contexto da parábola da luz. Quando é que eu tenho falado que quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que entender o contexto. Porque para eles ouviam e já batiam de pronto o entendimento. Porque eram coisas do cotidiano, a parábola são coisas do cotidiano. São exemplos da vida do cotidiano para eles. Tá? Então eles sabiam muito bem, quando ele falava, quando Jesus falava para eles já batia. Tanto o semeador, o lavrador, que eles sabiam que saíam do dia a dia, viam os campos. Então eles sabiam como é que, sobre a parábola do semeador. E agora Jesus fala da parábola da luz, e ele usa a figura da candeia. Então, nós vemos aqui que Lucas, como Marcos aqui, ele coloca a parábola da luz logo depois da parábola do semeador, como uma ajuda para o entendimento dela, para a conclusão dela. Tá? Então, nós temos umas coisas muito interessantes que falam aqui, que, por exemplo, as candeias de óleo, geralmente era o azeite, eles usavam esse óleo de azeite aqui. Então, um dos artefatos mais comuns daquela época fornece a mesma luz com a quantidade de um candelabro, tá? Que é o óleo, aquele pavio de pano, de um cordão, tá? E aquilo ficava à noite acesa. Tá? Eles usavam isso para... E essa imagem do candelabro, tá? Então, eles falavam assim, olha, para tirar o melhor proveito da claridade, eles têm de ser colocadas no alto.
em vez de ser escondido num jarro ou colocados debaixo de uma cama. Tá? Então, falei assim, isso é uma coisa óbvia, né? Tá? Então, mesmo quando nós iluminamos uma sala, algum local, a gente coloca a luz no lugar de destaque, onde ele vai iluminar. Tá? É isso que nós fazemos. A gente acende lá. Tá? Não, eles colocavam o óleo, colocavam o pavio e acendiam e colocavam no lugar onde as pessoas entravam e podiam ver a luz. Ok? Esses versículos 16 a 18, pode lembrar, tá? O castiçal que iluminava o interior do tabernáculo, gente. É isso que é interessante. Vem daquela imagem que esse castiçal que iluminava o interior do tabernáculo era aceso também, tá? Ele ficava aceso. E nós temos aqui algumas coisas que ele fala aqui, que a imagem da candeia acesa, e aqui aparece de novo em Lucas, no capítulo 11, no capítulo 12, aparece de novo essa imagem da candeia acesa, pode refletir uma figura de linguagem hebraica. Em Levítico 6:13 ele fala assim: manter o fogo continuamente acesa no altar não deve ser apagado. Quando no tabernáculo Deus mandou o fogo do céu, então ali esse fogo deveria ser mantido. O fogo de Deus nunca deveria ser apagado. Tá? Então, não sei se vocês se lembram da figura dos filhos de Eli, que trouxeram fogo estranho no altar e foram mortos. Tá? Então, quem é que acendia esse fogo no altar? Era Deus que acendeu o fogo no altar. E esse fogo nunca deveria mais ser apagado. Mas os filhos de Eli trouxeram fogo estranho, fogo de fora. Tá? Então, isso tem. Se a candeia no versículo 16 tem um significado semelhante também. O contexto sugere que sim. Então Jesus está exortando os cristãos a não esconder nem apagar a luz do Evangelho, de modo que os que entram possam ver a luz. Então a parábola exige daqueles que querem entendê-la, fazer exatamente isso, entrar e ver a luz. E que o fogo, essa luz não se apague. Essa luz não se apague. Então, se você trouxer do contexto lá do tabernáculo, tá? Ela tem essa similaridade e traz essa figura. Que no tabernáculo o fogo do altar não deveria se apagar. E assim também, aquela semente que caiu em terra boa, tá? Então essa semente começa a dar fruto e essa luz que aparece na vida dessa pessoa, essa luz, ela não deve ser apagada. Ela não deve ser apagada. Só uma coisa que eu gostaria de dizer, qual que é a conclusão da parábola do semeador? O significado das palavras de Jesus aqui é o seguinte: os discípulos não devem olhar para o ensino das parábolas como algo misterioso ou como contendo algo além da compreensão humana. A explicação do semeador que ele acabara de lhes dar mostrou aos discípulos como era realmente simples e adaptado à vida cotidiana dos seus ensinamentos aqui. Ele mostra de modo simples, através de uma parábola, essa explicação, que não é uma coisa complicada, gente, é simples. É simples, tá? E ele fala assim: ninguém, disse o Senhor, quando acender a candeia do verdadeiro conhecimento, realmente desejaria escondê-lo. Ele mostra aqui que as pessoas de fora podem ver a luz na sua vida. Podem ver a luz na sua vida, irradiando através da sua vida, que pratica
a palavra de Deus. E aí ele fala assim, porque nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz, no versículo 17. Tudo gradualmente se tornará claro para eles, tudo, ele fala assim para eles. Enquanto a noite fica escura e espessa para Israel, por causa da incredulidade, os discípulos avançam para uma luz ainda mais plena, até que não haja mais nada no plano de Deus que seja obscura ou oculta. Nós estamos vivendo épocas que a palavra de Deus se torna cada vez mais clara e clara. É como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. O conhecimento que eles não tinham no passado, o conhecimento que eles não tinham, hoje, a palavra de Deus é muito clara, muito mais. Está se iluminando, está irradiando a luz, a mensagem da palavra de Deus está mostrando com clareza os propósitos do reino de Deus aqui no mundo. Tá? Então, é isso que Deus está falando. Em Marcos 26, Mateus 10, 26 fala assim, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Hoje nós temos conhecimento de que naquela época eles não tinham. Cada vez mais se aproximando do fim, essas coisas vão sendo muito mais claras. Mas o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? O que nós estamos fazendo com isso? Somente guardando para nós? Escondendo o nosso conhecimento da palavra de Deus debaixo de um vaso? Atrás do sofá? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? A luz que brilhou na nossa vida está irradiando e está no lugar onde as pessoas possam ver e possam ver a luz? É isso que fala a parábola da luz. Nós temos também, cadê? Aqui. Opa. Não está indo. Coloca para mim o próximo slide. Mais um. Não, aqui, obrigado. Esse aqui. Tá? Portanto, do versículo 18, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais, lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Tá? Essa é outra palavra. Ela vê a palavra de Deus, quando é revelado, ela vem também. Fala assim, poxa, vocês receberam tanto. Vocês estão recebendo tantas coisas na vida de vocês, no tempo de vocês. E o que vocês estão fazendo com isso? Tá? E aqui ele fala, olha, a quem tiver, mais lhe será. E a quem não tiver, até que pensa que tem, lhe será tirado. Olha só que interessante isso aqui. Só que é uma inversão. Aqui fala do discipulado. O verdadeiro discípulo, paciente, humilde, esforçado, trabalhador, ele será dotado de poderes sempre crescentes. Aquele discípulo perseverante, aquele discípulo que procura guardar, aquele discípulo que procura praticar a palavra de Deus na sua vida, a esse vai ser dotado de mais poderes. Mais e mais poderes. Interessante. E enquanto que aquele que faz de conta, tá, preguiçoso, autossuficiente, será punido pelo gradual declínio de pouca luz que brilhava em sua alma. É o contrário. Tá? Em que posição nós estamos? Nós estamos aqueles que realmente guardam, perseveram, tá? Paciente, humilde, trabalhador, ou nós estamos acomodados?
A nossa luz tem brilhado? Ou está escondido? Aonde está? A palavra de Deus chega nesse ponto. Ah, não, mas... Então, ninguém gosta de ser checado dessa forma na vida cristã. Ninguém. Depois de tanto tempo de vida cristã, ser checado dessa forma, tem alguns que ficam, por isso que eu falei, tem alguns que ficam com raiva disso. Não querem mais ouvir. Não, não pode, Deus não é. Deus é um Deus de graça, Deus não é o Deus de julgar, Deus não é o Deus que vai colocar um critério desses na nossa vida. Não vai. Mas é isso mesmo. Se você for olhar a palavra de Deus, é exatamente isso. Tá? Então, nós temos que a verdade, né, a semente não assimilada e, portanto, não colocada em prática no dia a dia, será perdida. A semente não assimilada, a palavra de Deus não assimilada, portanto, não colocada em prática no dia a dia, será perdida. Não pode ser, pastor, não pode ser. Tá? Mas é exatamente isso que fala a parábola do semeador e a parábola da luz. E mais, tudo que for conquistado, porém sem a compreensão da verdade da palavra de Deus, igualmente se perderá. Todo conhecimento adquirido que você teve fora da palavra de Deus, que não coaduna com a palavra de Deus, tá? Também vai perder, igualmente vai se perder. Por isso que a semente é a palavra de Deus. Conhecimento que vem dela nos traz a luz, faz frutificar. Mas se isso não estiver acontecendo, se nós não estivermos praticando, se estivermos acomodados, preguiçosos, nós vamos perder a luz. Nós vamos acabar perdendo a luz. Então temos aqui o que podemos aprender disso aqui. O que nós podemos aprender? Okay? Vamos ver algumas coisas que podemos aprender. No versículo 16 e 17, diz que o propósito de acender uma candeia é para dar a luz. E desta maneira, a candeia não é escondida debaixo de um vaso ou de uma cama. Tá? E aqui está, nós encontramos isso em Lucas 11:33. Novamente ele repete essa mesma, tá? Ele dá mais uma vez a ênfase, tá? De 11:33. E os seguidores de Jesus, eles devem deixar a luz que está neles brilhar e iluminar os homens. Este pensamento leva a outro. No devido tempo, tudo que é oculto será tornado público. Tudo que é oculto será tornado público. No devido tempo. Esqueçamos que nós vivemos a época da graça agora. Mas vem a época do julgamento. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tá? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Tá? O dia do julgamento virá. E aí ele vai ver. Traz os feixes, traz os seus frutos diante do Senhor. Tá? E ele vai ver, realmente ele sabe muito bem os frutos que você tem dado na sua vida. Se você tem levado a sério, colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Viver a palavra de Deus. Tá? Nada poderá ser escondido no dia do julgamento. Tá? Nós não acreditamos no dia do julgamento. Não, Deus não é. Deus é um Deus de misericórdia, de amor. Deus não vai permitir que isso aconteça na minha vida. Mas ao olhar para essa parábola, nós vamos ver que sim, vai acontecer. E
nós temos também no versículo 18, ele fala assim: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. Como vocês estão ouvindo? Como vocês estão retendo a palavra de Deus? Como vocês estão levando a sério a palavra de Deus? Tem aqueles que ouvem a palavra de Deus e retiram somente aquele que interessa. Mas quando vem uma pregação assim, fala, não, esse está equivocado, eu vou buscar um outro entendimento que me dê mais liberdade de fazer as coisas. Então, se usarmos aquilo que Deus nos dá, aumentará. De quem tiver e de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. As palavras seguintes ressaltam a verdade oposta. Se não o usarmos, perderemos até mesmo o que pensamos que temos. Isso é perda total. Aí vem mais um, ele fecha a parábola do semeador, é a palavra da luz, ele fecha então com a família de Jesus, tá? A sua família. Então, ele fecha assim: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Tá? Então ele termina o entendimento das duas parábolas, da conclusão, e ele coloca agora também nessa mesma continuidade de ouvir e praticar, ouvir e guardar, desde o início da palavra do semeador, aqui ele coloca com a referência à sua família. Então ele coloca esses episódios em ordem para dar entendimento, dar a conclusão da parábola do semeador. E aí vem sua família, tá? Então, aqui nós temos um entendimento, sobre quem é a família de Jesus aqui, ok? A referência a ouvir surge de modo apropriado na parábola do semeador. A ênfase, no entanto, é dada à prática. A ênfase é dada na prática. Quem ouve e pratica. Tá? A ênfase está aqui. E quando fala quem é a família de Jesus, nós vamos ver que aquelas pessoas que falam assim, não, eu sou da família de Jesus, porque eu sou membro da igreja. Não, os irmãos de Jesus estão mais próximos de Jesus, a mãe de Jesus, tá? Essa é a família que já está dentro do rol de membros, principais, ok? Da família de Jesus. Mas Jesus diz que não. O que acontece é que quando os irmãos de Jesus e a mãe vão procurar Jesus, porque lá no contexto, tá, em Mateus, ele fala que o que acontece é que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, estavam muito preocupados com ele. Porque falava que ele estava virando um fanático. Que ele fazia as coisas, os seus milagres, pelo poder de Beelzebu. E ele está virando uma pessoa fanática. Eu falei assim, nós precisamos tirar ele um pouco de lá, nós precisamos tirar desse ministério que ele tem, para ele assentar um pouco as suas ideias, para ele assentar um pouco para sentar. Então, Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus foram com esse intuito, de tirar aquela multidão, de tirar ele daquela pressão, de tirar ele daquele fanatismo todo. Tá? Esse nós encontramos nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, nós encontramos esse contexto. Quem que é? Tá? Então, aí alguém fala assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem é a mãe? Minha mãe e meus irmãos. Ele não está desrespeitando a família humana, de maneira alguma. Mas é uma extensão muito grande aqui para esse entendimento. E ele fala que quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
aqueles que estão perto de Jesus são aqueles que levam a sério seu dever diante de Deus. Nem o mais estreito parentesco humano é maior e mais importante do que a filiação de uma pessoa a Deus e seus relacionamentos dentro da família de Cristo. Por isso, os cristãos costumam ser chamados de irmãos. Este é meu pai, este é minha mãe, esses são os meus irmãos. Tá? E aqui que nós terminamos, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A ênfase está na prática. Eu tenho ouvido, muitas coisas nós estudamos aqui e talvez sejam esclarecidas. Alguns mistérios esclarecidos, algumas coisas são abertas para nós no nosso entendimento. Mas temos colocado em prática. Se não colocarmos em prática, vai se apagar. A luz vai se apagar. Todo esse conhecimento vai se perder. Tá? E é isso que está acontecendo. Novamente, é uma chamada a nossa, não só a nossa atenção, mas a nossa vida. Como você tem vivido a vida cristã? Como você tem colocado em prática a palavra de Deus revelada a vocês? Tá? Essa é a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar e vamos encerrar aqui. Senhor, nós agradecemos mais uma vez. A palavra, ela é penetrante, Pai. Ela discerne o nosso entendimento, o nosso pensamento, Pai. E que o Teu Espírito Santo, a palavra através do Teu Espírito Santo possa abrir o nosso discernimento, se estamos realmente com os ouvidos não atentos, os ouvidos que não ouvem, Pai, mas estamos acomodados. E é uma palavra que talvez nós não gostemos muito, Pai, de ouvir, que nós podemos perder tudo aquilo que nós conquistamos até aqui, ó Pai. Se não aguardarmos, se não a praticarmos, Senhor. E nós, Senhor, sinceramente, nós queremos realmente, novamente pedir o Teu renovo, a Tua transformação, Pai. E que essa semente caia em solo bom e fértil, Pai, novamente. Eu sei que o Senhor não desiste de nós, Pai. Mas se continuarmos assim, nós, Pai, acabaremos apagando a luz que o Senhor acendeu no nosso coração. Nós acabaremos escondendo tudo aquilo que sabemos, ó Pai. Senhor, e o Senhor nos chama para sermos luz neste mundo, Pai. Para refletirmos, ó Pai, a Tua luz aonde nós estivermos, para que as pessoas possam ver a luz, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, mas é um momento de um renovo, Pai, é um momento de uma transformação novamente no nosso coração também. É um momento dessa semente cair em solo bom e fértil, Pai. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor jamais desiste de nós, ó Pai. Mas nós queremos ser transformados no nosso coração, Pai. Nós queremos ser transformados na nossa vida também, para que coloquemos a palavra de Deus em prática no dia a dia também. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje e também para todos os sempre. Amém e amém, Senhor.